Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h46, bom dia, no ar o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. É uma satisfação ter você conosco mais uma vez na audiência, aqui Zé Torquato. Vamos ao vivo até às 8 da manhã e com muita informação, debatendo os grandes fatos, os fatos relevantes do noticiário local e noticiário nacional também. E nós temos aqui na bancada já a presença dos comentaristas que nós vamos apresentar a partir de agora. Primeiramente, o advogado e engenheiro, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, os ouvintes, bom dia especial a você, Zé, que eu faço questão de dizer que eu sou seu amigo, bastante seu amigo, e ao Ronaldo também, ao jovem aí, o DJ, o nosso colega Tiago e ao Rick lá na produção. Ok, muito obrigado, Zé Geraldo, seja bem-vindo. E também agora vamos apresentar o coordenador do DEFEMP Santos, o chefe do departamento, que é o advogado Ronaldo Santiago. O DEFEMP, que é o Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Diárias da cidade de Santos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Zé, bom dia, Zé Geraldo, bom dia, Tiago, Rick, amigos da Rádio City. Mais uma vez aqui, né, na semana extremamente agradável, debatendo aí assuntos da nossa região. Ok, o Thiago Ferraz também já apostos, Thiago, bom dia, e já aproveita e convida os ouvintes a participarem do nosso debate, o que é fundamental. Exatamente, Zé, bom dia aos convidados, nossos ouvintes. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016, a participação do ouvinte através do WhatsApp 997829970, 997829970, ou pelo telefone 2104-5410, ou ainda também através da página no Facebook Bom Dia Rádio City. Muito bem, 6h48, vou iniciar cumprimentando aqui os colegas advogados. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado. Fica aqui o registro, Zé Geraldo e Ronaldo, essa profissão tão relevante que eu admiro bastante. Além de ser relevante, é uma profissão que é imprescindível para a defesa da cidadania. E o Brasil, graças a Deus, tem uma instituição chamada OAB, que é atuante, que pune na própria carne. Quisera eu que todas as demais entidades de classe, tipo CREA, CREMESP, farmacêuticos, Corém, fossem tão eficientes no que tange a análise dos processos de disciplina e infrações disciplinares aos estatutos de cada uma delas, bem como o código de ética delas. Ronaldo, na mesma linha, até aproveitando o gancho do Zé Geraldo, a OAB tem um papel muito importante na defesa dos direitos civis, na defesa da democracia acima de tudo, né? Quem conhece, eu lembro até um episódio, por ocasião um episódio histórico, um ataque à sede da OAB do Rio de Janeiro, em que morreu a secretária Lida Monteiro, não é? Por radicais que colocaram uma bomba no terrorismo naquela época. A gente fala muito no terrorismo hoje, mas a OAB foi vítima de terrorismo naquele momento de passagem do sistema, do regime militar para a democracia plena. Muita gente critica, né? Mas no ambiente de plena liberdade, a OAB tem um papel fundamental também para ajudar a construir o nosso país. Com certeza. Primeiramente, obrigado, né, pela lembrança e quero aqui estender aqui um abraço aos advogados, né, da nossa cidade, advogados e advogados. Temos que comemorar muita coisa, mas também temos que lamentar algumas coisas, né? Eu estou um pouco afastado em razão do exercício da prefeitura, mas na época que eu estava advogando, tínhamos muitas dificuldades na prática, né, Zé Geraldo? Aquele advogado que milita, que frequenta os fóruns, sofre uma barbaridade, né? O desrespeito com a nossa categoria é enorme, né? Então, a gente aqui, nesse dia 11, temos que comemorar muitos avanços, mas também temos que lamentar algumas coisas que ainda ocorrem nos fóruns da vida, naquele que pratica o exercício da profissão. E que a gente trabalha muito, a OAB tem trabalhado muito para tentar resolver isso. É um desrespeito de uma forma geral com a advocacia que milita
no balcão. Muito bem, reiterados os cumprimentos pela passagem do dia de advogado, pois não, Zé Geraldo? Eu queria apenas também cumprimentar aos rábulas, as pessoas que, embora não sejam formadas em direito, mas também praticam a defesa da justiça e do direito. Então, quando a gente discute, quando a gente conversa, quando a gente tem um tema, a gente quer sempre avivar a justiça, a gente quer sempre colocar a mão lá naquele saco de caranguejo e tirar a melhor solução para as coisas. Então, todos nós temos que ser advogados. Não é ter o direito de postular em juízo, mas advogar sempre pela cidadania, pela justiça e pela verdade das coisas. Muito bem, agora 6h51, Thiago, vamos aos principais destaques da edição desta quinta-feira, 11 de agosto de 2016, do Bom Dia Rádio City. E a partir de amanhã, radares voltam a operar em Santos. Idosos sofrem por vagas na rodoviária de Santos. E STF decide que candidatos a prefeito com contas rejeitadas podem disputar eleições. Então, vamos então em frente com a nossa pauta, com o primeiro tema que fala da situação dos radares, 3 novos radares na cidade de Santos. Vamos lá, Tiago. A partir das 0 hora de amanhã, sexta-feira, terá início a operação para efeito de multa de 3 pontos com fiscalização eletrônica de velocidade na cidade de Santos. Os equipamentos estão instalados nos seguintes locais: Presidente Wilson, próximo ao emissário submarino no José Menino, que fiscalizará quem ultrapassar a velocidade de 50 quilômetros. Presidente Wilson, entre as ruas Marcílio Dias e Quintino Bocaiúva, em frente à Galeria Ademoreira, cuja velocidade também é de 50 quilômetros. E também Pinheiro Machado, número 514, próximo ao curvão do bairro do Marapé, cuja a velocidade fica de 40 quilômetros. Ambos fiscalizarão os 2 sentidos da via. A multa para quem ultrapassarem até 20% da velocidade permitida para o local é em média R$85,13, com acréscimo de 4 pontos na CNH do motorista. De 20% a 50% da velocidade, a multa é grave, de R$127,69, com 5 pontos na carteira. E para quem ultrapassar a velocidade acima de 50%, a multa é gravíssima, com o fator multiplicador por 3, cujo valor é de R$574,62. Esta última tem como medida administrativa a suspensão do direito de dirigir. Sim, parte da reclamação, geralmente as pessoas sancionadas com uma multa, reclamam muito, né? Dizem que os órgãos de gerenciamento de engenharia de tráfego são realmente tem uma fúria arrecadatória. Chegou a falar até em indústria de multas, mas por outro lado também tem o lado da educação do motorista, que não é a ideal, não é? E nós temos aí de repente a instalação de 3 novos aparelhos que nem sempre é bem recebido e bem compreendido. Eu gostaria a opinião do Zé Geraldo e Ronaldo sobre isso. Eu entendo o seguinte: primeiro eu queria parabenizar Santos, a administração do CET, porque esses equipamentos estavam parados desde abril porque faltava aferição do equipamento. Isso significa transparência na gestão, porque não adianta ter um equipamento dessa natureza, Zé, se não tiver num espaço de 12 meses uma aferição correta dele. Isso significa enganação. Então a CET agiu certo. Não tem uma empresa para aferir, para fazer a manutenção naquele espaço de 12 meses. Um dos recursos básicos que você tem quando você é multado é você saber cobrar do órgão que está te multando se houve ou não aferição naquele período de 12 meses. E outra coisa que me preocupa é se tem uma sinalização da velocidade de tráfego em frente a esses equipamentos, né? Não quanto à localização do radar, mas sim quanto à velocidade de tráfego permitida em cada local. Certamente a equipe de engenharia da CET deve ter feito isso. Mas também uma outra coisa que nós gostaríamos de saber é se esse dinheiro arrecadado nas multas é efetivamente aplicado na educação de trânsito e na segurança do trânsito, porque não pode haver desvio desse dinheiro. Não estou dizendo que há para a construção de, por exemplo, pontos de ônibus, entendeu? Meio-fio, outras finalidades fora isso, porque a educação de trânsito, embora a campanha, por exemplo, semana retrasada eu vi aqui em frente ao parque, na costa, em frente ao Parque Balneário, vários fiscais da CET ali controlando para a faixa viva ser cada vez melhor, e efetivamente a melhor faixa viva de Santos é essa. Mas eu gostaria que aquela, por exemplo, da Azevedo Sodré, quase esquina com a Timbiras, ali em frente a um restaurante que muito idoso frequenta, por exemplo, ali ninguém obedece. Eu mesmo, uma semana
há 3 semanas atrás tive um entreveiro com um motorista por causa disso. Outra, ali na Galeão Carvalhal, com a Jorge de Beiçá, uma faixa viva muito. Eu tô falando isso porque é o reduto onde eu moro. E nesse reduto que a gente reside, tem muito idoso. Eu tinha comentado com o Fifi uma vez sobre ele fazer a importância de se ter um programa específico, Zé, para a educação dos idosos. Porque o idoso, ele não atravessa no semáforo, ele atravessa na diagonal. Você entendeu? Eu digo isso porque minha mulher faz isso. Todo dia eu tô brigando com ela por causa disso. É fato. É um fato. Então, o número de acidentes é muito grande, porque às vezes você não vem carro, mas aí surge da Timbeiras pra Galeão uma moto e te pega, cara. Você entendeu? Bicicleta, às vezes. Bicicleta também. Então, eu acho o seguinte: Santos, em termos de CET, ela está muito bem gerida. Tem uma engenharia, foi muito criativo esse espaço da Washington Luiz para a cidade e da cidade pela Washington. Muito bacana mesmo nesses horários de rush. Eu acho que tem que continuar assim, ter gente pensando em engenharia. A CET pensa em engenharia. Nota 10 para toda a equipe da CET. Você sabe que quando eu coordenava o Poupa Tempo, Zé, todo ano era feita uma campanha de conscientização do trânsito dentro do Poupa Tempo, porque lá o movimento de pessoas é muito grande. Então a CET, ela pedia o espaço, liberava um espaço do Poupa Tempo para que a CET fizesse essa conscientização de trânsito para as pessoas. E era muito bem recebido, sabe? Era uma coisa muito interessante. E a CET tem feito isso pela cidade, em alguns pontos aí isolados. É importante. Importante falar que a faixa viva, como você mencionou, ela reduziu 30% dos acidentes na cidade, né? Também foram feitas rotatórias, né? Vamos lembrar das rotatórias, que são importantes, e teve redução de 60% de acidentes na cidade de Santos, né? Além disso, os semáforos que foram instalados, os novos, também têm feito um trabalho interessante na questão do trânsito. O acesso dos corredores, 18 quilômetros de corredores de ônibus, também desafogando o trânsito em alguns canais, né? Tudo isso faz parte para a mobilidade, tudo isso faz parte para a redução de acidentes, né? E os radares, eu penso que em alguns pontos da cidade precisa ter mesmo, como no Curvão, ali eu morei ali, eram acidentes, carro capotando para dentro do canal todo final de semana, né? Toda madrugada tinha um carro caindo no canal. Então é importante os radares em certos pontos para redução desses acidentes. O que eu gostaria, e não depende disso que eu vou falar da CET, depende também dos órgãos de engenharia, talvez do estatuto da cidade, porque, por exemplo, esse hotel novo aqui na Ana Costa, ali onde era a sede do Sírio Libanês, foi construído. Você vê que tem um recuo para estacionamento, então os carros, os ônibus entram ali, quer dizer, não fica aquele tráfego intenso, né? Uma das coisas que devia se combater, toda vez que se for instalar um novo equipamento, ou mesmo os antigos já se modificar, tem que ter um recuo para ter estacionamento, entendeu? Como tem, por exemplo, no pronto-socorro novo municipal lá na Joaquim Távora, né? Sim. Os carros saem, porque isso tinha que ser uma regra, não é? Porque você, por aqui, na Jorge de Beiçá, tem 2 hotéis e nenhum deles tem estacionamento. Então, quando chega, principalmente no verão, só a quantidade de carro, de ônibus que aumenta a densidade de tráfego naquele local, é incalculável, você entendeu? E na Jorge de Beiçá tem 3 a parte do hotel, tem um no começo com a Azevedo Sotré e tem mais 2 aqui entre a Mário Carpenter e a Lamir Martins. Quer dizer, se tivesse os órgãos técnicos de edificações da prefeitura que autoriza a obra tivesse previsto e exigido esse recuo, você entende o que eu quero dizer, Ronaldo? Sim. É fundamental, pô. Concorda comigo? Com certeza. Mas também eu penso que a conscientização das pessoas, né? Não é só também a parte da prefeitura, da CET fazer a divulgação, mas as pessoas precisam se conscientizar, que elas precisam respeitar as legislações do trânsito. Isso eu não estou falando só o veículo, não, estou falando o pedestre também. Quer ver uma coisa que você poderia ajudar, que nós poderíamos ajudar? A Unimed, o posto da Unimed ali na Conselheiro Nebras, tem um terreno enorme. Por que ela não fez um recuo, o pessoal que vai se dirigir ali, você entendeu? Entra em 90 graus. Isso, Zé,
obstrui o tráfego. Isso obstrui o tráfego da Conselheiro Neves. É um problema. Talvez aí tenha que ter os legisladores, os vereadores criarem essa lei, claro. Verdade. Olha, onde eu tava. Eu não sei se eu tô levantando mas a gente tem que tocar nesse assunto porque faz parte da educação no trânsito. Claro. Ontem, por exemplo, eu tava no canal 1 indo pra minha residência, e aí o camarada tem a ciclovia do lado, o camarada tava na via, com a bicicleta. Faça meu favor, né? Do lado, né? E tem várias outras atitudes, assim, imprudentes, por exemplo. Você entra numa rua estreita e vem uma mãe ou alguém com um carrinho de bebê na contramão por causa da trepidação da calçada. São várias coisas. Agora, voltando ao questionamento inicial, ontem nós até debatemos aqui com o presidente da CT Santos, que é nosso comentarista quarta-feira, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, sobre uma decisão da Justiça em São Paulo que proíbe a utilização dos recursos das multas para, por exemplo, pagamento de salários e outro tipo de, como o Zé Geraldo colocou aqui no início, né? E fica essa questão que o Fifi, ele nega categoricamente e afirma sempre que não há essa questão da indústria de multas, para se utilizar isso de uma forma arrecadatória para cobrir outras áreas do orçamento municipal. Isso, evidentemente, não é permitido, não deve prevalecer. Não, eu acredito que sim, eu tô aí, eu faço minhas palavras do Fifi, claro que não há, porque se fizesse isso seria desonestidade, seria dolo, não é? Mas o que eu questiono, não estou a dizer que isso ocorre em Santos, que muitas vezes essas verbas são utilizadas para construção de abrigos, de pontos de ônibus, entendeu, Zé? Para a correção de meio-fio, etc, etc. Não estou dizendo que é o caso aqui de Santos, eu tenho certeza que não é, mas aqui em Santos teria que ter uma campanha. Para você ter ideia, na Alemanha, o curso fundamental das crianças tem 5 anos contínuos de educação de trânsito. Tá? Na Alemanha, 5 anos ou 7 anos? Que agora na Alemanha, há 7 anos virou moda, né? Por causa do 7-1 lá do Mas no Japão também. No Japão também tem uma educação continuada de educação de trânsito. Porque a gente só vai ter solução de respeito ao trânsito com as nossas crianças. Talvez não a minha geração, mas já com certeza dos meus netos. Nas escolas, é verdade. Foi uma conscientização nas escolas. Ok, vamos em frente com o nosso Bom Dia Rádio City, às 7h02. Informações sobre balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. Tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. E segundo o Twitter da Travessias dessas, eles estão trabalhando com um pouco mais de, segundo as informações, com dificuldade de encostar as embarcações por causa da força da maré. Então um pouco mais de paciência aí pro nosso ouvinte que precisa pegar a balsa, certo? Ok. Agora as informações das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5 o tráfego do sistema Anchieta Imigrantes, com excesso de veículos na Anchieta, na entrada de São Paulo do quilômetro 13, ao quilômetro 10. Obrigado, Thiago. E você, se tiver uma informação adicional sobre o trânsito, interaja conosco, ajude os outros motoristas, condutores também no trajeto. Aí o Thiago já anunciou que existe aí uma certa agitação do mar que está dificultando a atracação das balsas, portanto deve haver aí um atraso, com certeza, na fila, o aumento da fila e o atraso na travessia. Nós vamos informando ao longo da edição do Bom Dia Rádio City, que tem como parceira Black Jaw Choperia. A Black Jaw, sempre uma excelente opção, hoje já com música ao vivo, hein? De quinta a domingo tem música ao vivo, abre às 18 horas, você tem a comodidade do estacionamento no Mendes Convention Center, e a Black Jaw tem um novo cardápio com várias opções, inclusive opções veganas, para quem de repente se abstém da carne e outras coisas, e outros tipos também de petiscos já consagrados, novos, feitos pela equipe da Black Jaw Choperia, desde os drinks especiais, uma excelente carta de cervejas. E o chopp a 40 graus negativos é um diferencial da Black Jaw Choperia, um excelente lugar para confraternizações de amigos, reuniões e tudo mais. Fica na Francisco Glicério 206, no Gonzaga em Santos. Telefone 3228-7570. Black Jaw Choperia. Bom Dia Rádio City, volta já.
Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. No Momento de Tecnologia de hoje, vamos falar de uma câmera montada em óculos que permite tirar fotos apenas piscando os olhos. O Google Glass, espécie de óculos inteligente com acesso à internet do Google, pode não ter dado tão certo quanto a empresa gostaria, mas isso não significa que o conceito de usar os olhos em funções eletrônicas tenha sido esquecido pela indústria da tecnologia. Uma startup japonesa concluiu nesta semana a campanha de financiamento coletivo da Blinkan. Trata-se de uma câmera que, acoplada ao aro dos óculos e conectada a um smartphone por Bluetooth, permite que o usuário tire fotos apenas piscando. A Blinkan vem com um pequeno sensor de movimentos para captar o piscar dos olhos. Vem com 32 GB de memória interna para armazenar as fotos em alta qualidade. O usuário pode conferir o resultado logo após por um aplicativo sincronizado ao celular ou ligando a Blinkan a um computador. Este foi o Momento de Tecnologia, Slacks.com, Galeria Quinta Avenida. Um abraço. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7979, vamos em frente aqui no Bom Dia Rádio City. Hoje nós iniciamos destacando o Dia do Advogado. Mais uma vez, parabéns a todos os profissionais da área. Lembrando que temos mais 2 advogados no time aqui do Bom Dia Rádio City. A advogada e também psicóloga Ana Mara Simões e o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Ambos também o nosso abraço, a nossa homenagem e a todos os advogados que estão aí nos prestigiando. Um grande abraço ao meu amigo Rodrigo Julião, também sempre prestigiando o nosso trabalho. Entre tantos, né? Tantos ótimos advogados que nós temos aqui na região. São inúmeros mesmo, com certeza, muitos deles dos quais eu tenho o privilégio de contar com a amizade. Eu queria dar um bom dia especial nesse Dia do Advogado, a grande amiga, colega, presidente do Tribunal de Ética da OAB de Santos, a doutora Regina Márcia Barassal. Meu abraço a ela nesse dia tão especial. Regina, meus parabéns, que você continue sempre ser essa pessoa que você é, maravilhosa. Reitero, um grande abraço à grande advogada Regina Barassal, que já esteve conosco no projeto e eventualmente vai estar conosco também, no futuro, evidentemente. Bom, 7h10, Thiago, é bom mais uma vez convidar os nossos ouvintes a participarem do programa. Através do nosso WhatsApp, o ouvinte pode interagir com a gente, 997829970, ou pelo telefone 2104-5410, ou ainda também através da página no Facebook do Bom Dia Rádio City. É só você buscar, curtir a nossa página, lá você encontra as fotos, você encontra todo o trabalho também do programa no Facebook, na nossa página. Ok, e deixa eu falar da assistência médica domiciliar. O home care é uma tendência contemporânea, vem crescendo muito, sempre com a medicina sempre como referência nos Estados Unidos. E esse sistema de home care é cada vez mais difundido no Brasil. Vou falar só uma vantagem, né? A diminuição do risco de infecções cruzadas, que no hospital, evidentemente, existe aquela guerra bacteriológica da infecção hospitalar. Então, o home care, ele reduz. E ele tem desde um atendimento mais simples ao mais complexo. Evidentemente que em termos de tratamento intensivo, só o hospital, dependendo da gravidade do caso, pode contemplar a necessidade do paciente. Mas o home care está cada vez mais avançado e tem uma empresa referencial aqui na Baixada Santista, que até está agora na capital São Paulo e na região de Ribeirão Preto, e virão outras filiais ainda da Home Care. Quero falar da Home Care, que é uma referência em assistência domiciliar, uma medicina humanizada, já que é o conceito que eu conversando com o pessoal da Home Care, da Home Life, eu entendi que, sempre digo isso, né? Quando o ente querido fica doente, a família adoece junto. Então, aquele amparo da família que faz parte desse sistema também é fundamental. Conheça os benefícios do atendimento domiciliar, conheça o trabalho da Home Life. Ligue 3202-6440. A sede é na Costa 77 em Santos. Em breve, uma nova instalação da Home Life para você, vai ficar sabendo, evidentemente, aqui no Bom Dia Rádio City. Pois não, Thiago? Idosos sofrem por vagas na rodoviária de Santos. Esse é mais um exemplo de lei que custa pegar com eficiência.
A burocracia imposta pelo decreto que garante transporte gratuito às pessoas com mais de 60 anos do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros está causando transtornos e horas de espera. Muitos idosos chegam a ficar sem poder ir ao banheiro e até mesmo beber água para garantir a passagem, quando não voltam para casa de mãos abanando, tendo que adiar a viagem. Recentemente, o Diário conseguiu flagrar 3 idosos no terminal. Eles tiveram que esperar até às 9 da noite, horário em que uma das empresas responsável por fornecer o transporte, pelo decreto estadual 60.085/2014, para ter acesso à gratuidade, o idoso tem que solicitar pessoalmente a reserva com no mínimo 24 horas e no máximo 5 dias de antecedência da viagem, contadas de horário de partida do veículo. Não há como fazer por telefone ou nem mesmo pela internet. As reservas são por ordem de chegada. A empresa abre o programa e libera os únicos 2 assentos diários previstos por lei. Então, cria-se uma dificuldade para não atender essa demanda, evidentemente para não atender esse direito dos idosos, e o principal aí, fala o texto em lei que não pegou, o que pega muito no nosso país, infelizmente, ainda é o desrespeito, né? Fazer os idosos passarem por isso. Zé, a lei está aí, está inserida no Estatuto do Idoso. O que falta, Zé, é uma questão de normatização, estabelecer uma disciplina, né? Porque essa coisa está bangu, coitado do idoso, ele pensa, eu tenho direito de ir para Montes Claros. O cara vai lá na agência da rodoviária, fica lá plantado. E as empresas estabelecem o horário que elas querem, concorda? Isso aí, quando eu digo horário, é porque elas querem para o sujeito ter acesso ao pedido do assento. Zé, você falou da normatização, eu vou te interromper porque eu tenho uma informação importante, você me desculpa. Você falou em normatização e, segundo uma funcionária de uma empresa que foi consultada, ela não quis se identificar. Não existia horário anterior para conseguir assento. Segundo ela, 2 meses resolveram seguir uma determinação da Artesp e em viagens pelo Brasil, pela Agência Nacional de Transportes, liberando apenas às 21 horas por conta de desentendimento entre agências de viagens. A funcionária revelou que nada pôde fazer, pois existe apenas 2 vagas para 3 agências. A Artesp não se manifestou sobre o assunto. É importante relevar. Exatamente, e me perdoa pela interrupção, prossiga, por favor. Isso aí veio esclarecer mais isso que eu estou a dizer, porque o importante seria o caso, não sei se o Ronaldo pode dizer isso com mais propriedade do que eu, talvez pedir ao órgão gerenciador da rodoviária que estabelecesse uma norma, que não pode o idoso 70, 80 anos ficar até meia-noite, até 10 horas da noite. Isso é desumano, isso aí é desumano, né? Tem sentido. Não sei, Ronaldo. Não tem sentido. Eu acho que a gente precisaria ouvir a Artesp em primeiro lugar, né? Como ela não quis se manifestar ou não conseguiram a manifestação da Artesp, era importantíssimo saber. Eu particularmente acho que tem algum equívoco aí. A reportagem é do Diário do Litoral, tem fotos dos idosos em loco e tudo mais. Não, isso vamos dar o devido crédito. É fato, Não, eu digo em relação à Artesp. Sim. Eu penso importante ouvir a Artesp. É importante ouvir, porque deve ter havendo algum equívoco, porque fazer o idoso esperar até as 21 horas para conseguir eu acho realmente desnecessário, desumano e sem sentido. Então você quer dizer que falta uma lei complementar ou estadual ou municipal, não sei o caso. Não se trata nem do municipal, porque essa é estadual. Quem administra a rodoviária? A rodoviária é a CET. É a município, portanto. A CET, então, sim, mas a legislação que rege sobre as passagens aí é estadual. É a Artesp. É a Artesp. Que controla. Então nós temos que cobrar desse órgão, Zé. Exatamente. Uma política disciplinadora. Exatamente. Bom, então nós temos que verificar o que acontece, porque realmente. E há eu penso que hoje, né, a cidade de Santos, ela tem um número de idosos relativamente grande, né? Particularmente eu acho que 2 assentos no ônibus é insuficiente, na minha avaliação. Mas a lei federal fala em 2. Fala em 2, exatamente. Mas o que também torna mais injustificável é a falta de atenção. Que é 2 lugares de 40? Mas muitas vezes os ônibus qual é a frequência que os ônibus saem 100% lotados? Quer dizer, é falta de cuidado, é um desleixo mesmo, e também falta de um pequeno ajuste para evitar tanto aborrecimento, que você fala muito na empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, por exemplo, o meu pai,
precisar fazer uma viagem, os parentes das pessoas, os familiares que têm mais idade de todos nós aqui, serem tratados assim, dessa maneira, passarem por esse constrangimento, realmente porque não cabe. Ô Zé, isso necessariamente vai sair na conta no final, né? Em cada viagem é evidente que isso vai acrescer na passagem dos que efetivamente pagam. Não, mas isso já está na planilha, né? Mas isso já está exatamente. Isso já está no cálculo, né? Claro. A alegação das empresas é que com o aumento de cadeiras aumentará também as passagens. É a alegação das empresas. É o custo fixo. Eu creio que talvez, desculpa, Zé, Zé. Na questão do transporte municipal, que é uma demanda muito maior, se você de repente reduzir, não estou aqui fazendo juízo de valor, se você reduzir a idade mínima, vai impactar na tarifa. Essa é dúvida. Não tem como, não tem como. É matemática pura. Não tem como. Aritmética é um cálculo aritmético simples. Simples. Mas é o que eu reforço isso, né? 2 idosos, duas passagens. Zé, realmente. O que não somente esse aspecto, o que me dói mais, que eu fico mais sensibilizado, não é o aspecto assim da disciplina, é a falta de atenção e a educação das pessoas que estão atrás do balcão em relação aos idosos. Dá a impressão que o idoso, Zé, é um leproso. Quando chegar aos 70 anos, sabe, é um ato divino, é um privilégio que nem, não sei se todos vão chegar lá, não é verdade? Exatamente. Agora, o Zé Geraldo de hoje pode ser o Thiago de amanhã, não é? O Zé está com 50 anos, daqui a 10 anos você vai estar com 60. É isso aí. Não é verdade? Existe um questionamento da possibilidade de ser feito isso pela internet. Eu particularmente sou contra, porque vai abrir espaço para manipulação. Sim, sem dúvida. Tá certo? Eu acho que isso tem que ser presencial mesmo. Isso, eu também acho. E ali você resolve. Porque senão, a internet, a empresa vai lá, já está preenchido, acabou. Se já tem dificuldade presencial, que dirá pela internet. Há o fator da falta de atenção e respeito com os idosos, mas também a parcela dos funcionários que talvez esteja cumprindo ordens que não pode ser penalizada por isso. Mas tem subordinário que quer ser mais realista que o dono, não é? Também tem essa, não também, tem? Exatamente. Também tem essa. Então, o que eu vejo lá, Zé, é uma bagunça organizada sempre a dano do idoso. 7:19, tem participação do ouvinte. Participação da Maria da Aparecida Zé Henrique diz assim: consultar também o Conselho Municipal do Idoso, que fica na Ponta da Praia aqui em Santos, e o telefone é o 3261-5129. Ok. A nossa ouvinte Maria da Aparecida, e o Ayrton também participa pelo telefone, parabenizando todos os advogados da região e também do Brasil pelo Dia do Advogado. Excelente, quero estender também aos que militam aqui na bancada do Jornal Litoral, Roberto Mohamed, Rodrigo, Marcelo Massaioli, os advogados que também frequentam aqui a Rádio City, são formadores de opinião, são comentaristas. Ronaldo Serápicos, fica aqui nosso abraço, espero não ter esquecido ninguém, né? Mas ao longo do programa a gente vai reparando o novo papai, você esqueceu o Daniel Haddad. O novo também, papai Daniel do pedaço. É verdade. É verdade, ele agora deixou de ser comentarista do programa para cuidar do bebê. Exatamente. Ele faz muito bem. Daniel, parabéns pra você. Ok, vai passar um Dia dos Pais mais do que especial e merecido, que realmente é um rapaz, uma pessoa espetacular. Bom, 7:21, vamos falar do cenário nacional. Giro Nacional. Empresários pedem a ministro Meirelles simplificação dos impostos. Bom, eu li na revista Isto É, a manifestação no site da Isto É do consultor empresarial, o Vicente Falcone, foi um dos interlocutores nessa conversa, e ele pediu mesmo a simplificação dos impostos, já que não acredita numa redução, não é? Talvez não exista clima para isso, embora seja desejável. Aliadas a duas medidas muito importantes para o país, que seriam a reforma fiscal urgente, que pode contemplar essa simplificação, que é desejo do empresariado, atrelada à reforma da Previdência. Zé, a reforma da Previdência é inadiável. Claro, tem que ser atacada de pronto. Mas eu também vejo no governo federal, Zé, uma espécie, sabe, de redução de custos na sua operacionalidade. Nós temos que, por exemplo, tarefa onde é necessário 10
para fazer 20, pode trabalhar com 5 fazendo 20. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Perfeito. Tem que se procurar sempre aprimoramento da produtividade das ações, melhorar sempre a eficácia das atividades no setor público. Por exemplo, se você colocar informatizar em qualquer instituição, contas a pagar, contas a receber, que é o trivial, e o balancete contábil trimestral, você tem aí um ganho de produtividade incalculável, Zé. Isso é básico. Cada setor de custo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal tem que ter isso. Tem que ter sempre gente pensando em sempre melhorar a eficácia, a eficiência, como diz o professor Vicente Falcone, daquela sua atividade. Em qualquer coisa você pode fazer isso. Na sua casa, no seu serviço, no seu escritório. Todos nós temos essa obrigação de fazer. Ronaldo, o ser empresário no Brasil é uma das coisas mais difíceis, né? Porque realmente, além das despesas com impostos e etc., você tem aí como o Zé Geraldo falou, a questão da folha de pagamento, que também é atrela às despesas de uma empresa, né? Hoje um funcionário para uma empresa é o triplo daquilo que ela recebe, porque só de encargos que ele tem que pagar é um absurdo. Então hoje tem as pequenas empresas que tem o simples, né? Que ainda estão só ampliando os ramos de atividade que podem fazer jus ao simples. Fazer jus ao simples, eu penso que é de fundamental importância essa reforma fiscal, não tem jeito. A gente precisa salvar as empresas, né? A gente precisa salvar, e salvando as empresas, efetivamente você está salvando os empregos das pessoas, né? Porque nós estamos discutindo muito o atual estado político em termos do impeachment da presidente da República. O que ocorre? A irresponsabilidade no trato da parte econômica financeira daquele órgão que você está dirigindo. Numa empresa privada, Zé, se você é o responsável pelaquele setor, ou você dá lucro, ou você justifica muito bem porque você não conseguiu. Caso contrário, você vai pra rua, cara. Você não pode ter prejuízo, você tem que trabalhar sempre com um quadro de funcionário justo, e todo ano o Falcone, ele era consultor nosso lá na Cosipa, ele nos obrigava a reduzir. Você vai continuar, você vai ter que fazer mais com menos pessoal. Ele fazia isso, a proposta do Vicente Falcone, não é? É um mineiro lá de Belo Horizonte que ele vinha aqui pra Cosipa nos dar aula sobre TQC. Foi ele que introduziu na Cosipa o controle de qualidade, as normas de controle de qualidade, as normas ISO. Então ele sempre exigia isso da gente. O que aconteceu com o governo federal lulopetista? O total descontrole econômico financeiro quebrou o país. Essa realidade que produzia o quê? 12 milhões de desempregados. Recessão. E você sabe que veio minha cabeça